Agora na Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Oferecimento Tóquio Marine, uma seguradora completa pra você ir mais longe. Fale com o seu corretor. Juntos no melhor Mix, 7h01. Muito bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 10 de junho de 2019 e vamos aos destaques do programa. Campos em segundo lugar no índice de infestação do Aedes aegypti no estado. Justiça Federal manda MEC suspender bloqueio em universidades federais. Pesquisa aponta que energia solar ficará mais barata do que o gás. Índice de inadimplência do consumidor brasileiro aumenta 4,8%. Arroba do boi gordo segue a R$ 142,50 no estado do Rio. Saca de 50 quilos de açúcar cristal começa a semana a R$ 63,46, em ligeira alta de 0,08%. Dólar comercial inicia nesta segunda cotado a R$ 3,877. Brasileiros já pagaram 1,1 trilhão em impostos este ano. No ar, Mix Notícias. Mix Notícias. Temperatura agora 18 graus, máxima do dia prevista para 28. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos com chuva a qualquer momento. Vamos dar uma passada no trânsito, fluxo bem ponderado no entorno do Mercado Municipal, na Beira Valão, também em ambos os sentidos. O mesmo na rotatória próxima ao Shopping Estrada e na saída de Campos Farol para acessar a 28 de março. Grande fluxo também na Ponte da Lapa, no sentido centro. Demais vias com fluxo mais tranquilo para moderado e não há retenções. Também dando uma passada pela BR-101, muita chuva em alguns pontos da rodovia. Segundo o informe epidemiológico do estado do Rio, Campos é a segunda cidade com maior índice de infestação predial do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Ainda segundo o levantamento, 87,2% dos focos de mosquitos estão nas residências e estabelecimentos comerciais. Campos segue com a média de 300 atendimentos por dia no CRDI. Olha, o transporte coletivo em Campos continua sendo motivo de muitas reclamações. O caso dos moradores da localidade de Beira do Taí, que levou um grupo a se manifestar publicamente na última sexta-feira, mas o consórcio que atende a Baixada Campista deverá ser notificado ainda hoje pelo IMTT. Moradores alegam que já levaram o assunto à prefeitura várias vezes e não foram atendidos, mas o IMTT está buscando aí uma solução urgente. Mix Notícias. Organização de Energias Renováveis, Metais e Mineração de Pesquisa com uma reputação internacional para o fornecimento de dados abrangentes, a Wood Mackenzie Power acredita que até 2023 a energia solar fotovoltaica passará a ser mais barata que o gás por todo o mundo. A informação foi dada na noite de sábado e aponta que as fábricas de gás de ciclo combinado irão diminuir no início de 2020 devido à proliferação dos leilões de energia competitivos. E levantamento mais recente divulgado no final de semana pelo SPC revela que a inadimplência do consumidor brasileiro aumentou 4,8% em maio na comparação com abril de 2019, totalizando 63,2 milhões, novo recorde histórico. Confirmando dados anteriores, o SPC resume que em abril o avanço da inadimplência do consumidor foi puxado pelas dívidas com água, energia elétrica, gás e telefonia. Os brasileiros já pagaram 1,1 trilhão em impostos desde o início de 2019. O valor foi atingido na manhã deste domingo, dia 9, segundo o cálculo do impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. O valor corresponde ao total pago para a União, estados e municípios na forma de impostos, taxas, multas e contribuições. Além do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2019, a consulta que a Secretaria da Receita Federal abre nesta segunda-feira contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. O contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone 146. No primeiro lote de restituições estarão contemplados os contribuintes idosos e com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave. Mix Notícias.
Crianças obesas têm chance de virar adultos também obesos. O alerta é reforçado pelo Ministério da Saúde e ressalta que a consequência é o aparecimento de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. A orientação é incentivar o aleitamento materno nos primeiros dias de vida e, na sequência das fases, criar hábito saudável, aliado às ações de alimentação e atividade física. E dentro da programação dos 80 anos da Academia Campista de Letras, fundada no dia 21 de julho de 1939, a entidade promove hoje palestras sobre educação e cultura do acadêmico Elias Rocha Gonçalves. O início está previsto para as 7 horas da noite, com sede no Jardim São Benedito. A associação é presidida por Everson Freitas, para quem o encontro será amigo e fraterno, com boas e proveitosas discussões. Enquanto a Câmara dos Deputados não decide a pauta de votação do projeto sobre a Carteira Nacional de Habilitação, encaminhado pelo governo, a ALERJ acaba de aprovar que o Detran, antes de emitir ou renovar o documento, terá de consultar o banco de dados. O objetivo é impedir que criminosos possam exercer o direito de dirigir quando recair sobre si ordem de prisão. A polêmica sobre a reforma da Previdência tem desdobramentos que já colocam o Congresso Nacional no foco principal. A pauta ainda não está definida, mas as articulações do governo em busca de aliados para conseguir aprovar o projeto movimentam os parlamentares da base e governadores que apoiam a proposta. O movimento mais recente é de governadores contra exclusões estaduais e municipais da reforma, mas o governo federal alega que a medida seria mais benéfica para estados e municípios em relação à União. Mix Notícias. O governo negocia com o relator da reforma da Previdência um acordo pelo qual os trabalhadores do INSS também teriam uma regra de transição mais suave, caso esse benefício seja dado aos servidores públicos que ingressaram na carreira até 2003. Segundo fontes que acompanham as negociações, se alguma concessão for feita ao funcionalismo, o mesmo deveria valer para os trabalhadores do setor privado que estão mais próximos da aposentadoria, acima de 50 anos de idade. A Justiça Federal da Bahia determinou que o MEC suspenda o contingenciamento de recursos em universidades federais e no Instituto Federal do Acre. Em decisão, na noite de sexta-feira, dia 7, a juíza da 7ª Vara Federal em Salvador argumentou que o bloqueio de verbas deve prescindir de prévio estudo técnico e minucioso, inclusive com a participação dos representantes destas instituições, para garantir que a medida não interfira na continuidade das atividades acadêmicas. O PIS é um direito também do microempreendedor individual, o MEI, desde que ele trabalhe e esteja enquadrado nas regras da Caixa Econômica Federal. Mas quem trabalha apenas por conta própria não tem direito. Ao divulgar a orientação, a Caixa lembra que para receber o PIS, o trabalhador, entre outras exigências, precisa estar cadastrado no programa há pelo menos 5 anos. E o TRE-RJ realiza a revisão eleitoral obrigatória desde o dia 5 deste mês em 13 municípios. Porém, quem teve a biometria validada nas urnas nas últimas eleições está dispensado. Mais 22 cidades estão programadas para os próximos meses, segundo o TRE. Armação de Búzios, Niterói, São João da Barra, Rio das Ostras, Queimados, São Sebastião do Alto e Trajano de Moraes já concluíram a biometria. Mix Notícias. E a cotação do boi gordo, no estado do Rio, segue a R$ 142,50. Fonte, o Canal Rural. A saca de 50 quilos de açúcar cristal começa a semana a R$ 63,46 em ligeira alta de 0,08%. A fonte é o CPE Exalc. E o dólar comercial inicia nessa segunda cotado a R$ 3,877. A fonte é o Valor Econômico. E servidores ativos, inativos e pensionistas de todas as categorias recebem salários de maio antecipados nesta segunda-feira no estado do Rio de Janeiro. A Secretaria de Fazenda explica que a antecipação é resultado do incremento da arrecadação tributária. O valor líquido da folha é de 1,73 bilhões de reais e o pagamento será efetuado no 6º dia útil do mês de junho, embora o calendário oficial determine que os depósitos ocorram no 10º dia.
4 deputados federais e 4 senadores denunciados pela Procuradoria-Geral da República no âmbito da Operação Lava Jato aguardam definição do STF para saber se responderão à ação penal na condição de réus. São 6 denúncias apresentadas entre 2017 e 2018. O tribunal ainda precisa decidir se as acusações preenchem os requisitos mínimos para serem recebidas e convertidas em processo criminal. Os movimentos de Raquel Dodge para ser reconduzida ao cargo de Procuradora-Geral da República, sem passar pelo escrutínio da habitual lista tríplice, dividiram sua equipe direta de procuradores, aqueles que foram escolhidos por ela para integrar seu gabinete. Dodge quer ser Procuradora-Geral por mais 2 anos e passou a se movimentar no tabuleiro político para ser indicada pelo presidente Jair Bolsonaro. Mix Notícias. Os gastos com cartões corporativos da Presidência da República nos 2 primeiros meses do governo Jair Bolsonaro aumentaram 16% em relação à média dos últimos 4 anos, já considerada a inflação no período. Apesar de ter seu fim defendido durante a transição, a nova gestão não só manteve o uso dos cartões, como foi responsável por uma fatura de 1,1 milhões de reais. E o concurso para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro está autorizado oficialmente. O governador Wilson Witzel informou em publicação no Twitter na noite de sexta-feira, dia 7, que assinou a portaria autorizando as 1.000 vagas da seleção. O chefe do Executivo Fluminense também revelou a distribuição das vagas. As novidades são aí os cargos de investigador e perito criminal. E ninguém acertou o prêmio principal do concurso 2158 da Mega Sena. O sorteio ocorreu nesse sábado e, de acordo com a Caixa, o valor estimado para o próximo concurso é de 80 milhões de reais. Foram sorteadas as seguintes dezenas: 09, 27, 35, 45, 46 e 59. A Quina registrou 109 apostas vencedoras, cada um vai receber mais ou menos 47 mil reais. A quadra teve 8.885 ganhadores e as apostas aí vão pagar cada um prêmio de aproximadamente 750 reais. A área de saúde pública sempre foi alvo de críticas, mas a campanha nacional Junho Vermelho tenta impactar a população a fim de conseguir arrecadar mais doações nesse período que, por motivo de chuvas, feriados e férias escolares, registra no cenário nacional uma queda de 30% da doação de sangue, deixando limitados os estoques dos hemocentros em todo o país. Mix Notícias. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, comemorou neste sábado, dia 8, o acordo migratório com Trump, que evitou a imposição de tarifas dos Estados Unidos aos produtos mexicanos, mas avisou que compromissos se cumprem. Obrador participou do ato de unidade em defesa da dignidade do México e em favor da amizade com o povo dos Estados Unidos, realizado na cidade fronteiriça de Tijuana. E com o envelhecimento da população, o governo japonês decidiu facilitar a entrada de imigrantes para suprir a demanda do mercado de trabalho local. A estimativa do governo japonês é emitir 345 mil vistos de trabalho para pessoas de várias nacionalidades em 5 anos. Com a crise econômica e o elevado desemprego no Brasil, o número de brasileiros que vem deixando o país para morar no Japão é crescente. O diretor do Museu Nacional, Alexander Kellner, disse sábado no Rio de Janeiro que o Ministério da Educação concordou com a liberação da primeira parcela dos R$ 908 mil necessários para o projeto executivo de restauração da fachada e dos telhados permanentes do edifício que pegou fogo em setembro do ano passado. E os ministros da Economia e presidentes dos bancos centrais dos países membros do G20 afirmaram neste domingo que vão redobrar seus esforços para modificar os impostos pagos pelos gigantes de tecnologia globais. Grandes companhias de tecnologia têm enfrentado críticas por reduzirem o pagamento de impostos ao inflar os lucros em países com taxas mais brandas, independentemente da localização do consumidor final. Tais práticas são vistas por muitos como injustas.
Mensagens atribuídas ao procurador Deltan Dallagnol do Ministério Público Federal e ao ministro da Justiça Sérgio Moro, divulgados ontem pelo site The Intercept Brasil, mostram os dois combinando atuações enquanto trabalharam na Operação Lava Jato. A Força Tarefa de Curitiba divulgou nota ontem dizendo que seus membros foram vítimas de ação criminosa de um hacker que praticou os mais graves ataques à atividade do Ministério Público, à vida privada e à segurança de seus integrantes. E Sérgio Moro enviou por meio de sua assessoria de imprensa nota em que criticou a publicação das mensagens hackeadas dos procuradores da Lava Jato em Curitiba. Sobre supostas mensagens que me envolveriam publicadas pelo site Intercept neste domingo, 9 de junho, lamenta-se a falta de indicação de fonte de pessoa responsável pela invasão criminosa de celulares de procuradores, assim como a postura do site que não entrou em contato antes da publicação, contrariando regra básica do jornalismo. E vamos aqui às notícias do esporte. No sábado, o Flamengo venceu a quinta e decisiva partida contra a Franca no Pedrocão e lotado, conquistando aí o hexacampeonato do NBB. Já pela Copa do Mundo de Futebol Feminino, o Brasil venceu a Jamaica por 3-0 neste domingo, com 3 gols da atacante Cristiane. Também no último amistoso antes da Copa América, a seleção brasileira venceu a fraca equipe de Honduras ontem por 7-0. E pela 8ª rodada do Brasileirão, na sexta-feira o Vasco venceu a primeira partida na competição por 2-1, enfrentou aí o Internacional em São Januário. Já o clássico Flamengo-Fluminense ficou no 0-0 e o Botafogo conseguiu a virada nos últimos 4 minutos contra o CSA em Alagoas, alcançando aí a 4ª colocação da competição. Você ouviu Mix Notícias. De volta amanhã, às 7 da manhã.